Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 4 de dezembro, né? Agora estamos por volta das 11h30. E eu queria primeiramente, né, agradecer a todo mundo que likeou, se inscreveu no canal, comentou no último vídeo. Apesar de ser um primeiro vídeo piloto, sem muita edição, foi mais no formato vlog que nem esse. Mas até a câmera, eu reparei que desse lado deitado ela fica melhor. Então vamos lá, esperar sempre melhorando, né? Coloquei uma engine, tentar ver se tem algum aplicativo bacana ou se eu consigo de alguma forma gravar a câmera virada, porque tá na câmera frontal, né? Então a qualidade não fica no máximo. Mas vamos lá, primeiramente eu quero ler os comentários, né? O primeiro foi do Matheus Fonseca, monstro. Tamo junto, cara. Nazaré Silveira, muito bom, Gui, parabéns pela iniciativa. Obrigado, NASA. Vamos caminhando aí e vai dando esse feedback aí do trabalho para ver como é que a gente pode evoluir sempre. E Alisson Costa, parabéns pela iniciativa, Guilherme. Você é com certeza o futuro da nossa nação. Olha só. Obrigado, Alisson. Vamos ver como é que vai encaminhando as coisas aí. Agora vamos partir pro vídeo, né? Hoje a gente vai falar sobre os músculos, que basicamente são os nossos aliados quando a gente vai tratar da área esportiva, né? Seja na questão postural, né? Manter a nossa posição no espaço, vencendo a gravidade, seja na realização de atividades, em controles mais variados, que a gente não vai entrar muito em detalhes sobre eles, porque não tem muita necessidade. Vamos entender primeiramente como que é a estrutura do músculo. O músculo que a gente mais vai estar se lidando, né? Ele tem basicamente duas formas. A forma que é o tendão, né? E o ventre muscular. O tendão, ele é basicamente formado por tecido conjuntivo, por isso que ele é até mais clarinho, assim. Já o ventre muscular, ele tem várias estruturas, né? Mil filamentos, e é nele que a gente vai trabalhar, é nele que ocorre a hipertrofia, é nele que realmente acontece a mágica do músculo. Ele tem essa cor mais avermelhada devido a uma proteína que faz parte dele que chama a mioglobina. Essa mioglobina é responsável pela manutenção do oxigênio dentro do ventre muscular. Por isso que ele tem essa corzinha mais avermelhada que a gente sempre repara nele. E como é que eu vou descrever ele agora? Quando a gente vai pensar no músculo, a gente tem que imaginar como se fosse um cabo de energia. Ele tem, né, aquele fiozinho metálico e uma parte de borracha, aquela borrachinha preta. É assim que a gente tem que imaginar o músculo. A diferença é que o músculo é basicamente um conjunto de cabos de energia. A gente tem que pensar que o músculo ele é formado todo de conjuntos. A primeira parte, imagine que você quer transportar um fio. Vamos fazer uma coisa mais assim. Você vê que o pessoal enrola dentro daquelas bobinas, né? Mas não imagina assim. Imagina que a gente vai transportar um fio em um caminhão. A gente está levando um fio para uma outra cidade, sei lá. Essa primeira parte, o fio em si, tem a parte das proteínas, né? As miofibrilas. E ele é envolto por uma borracha. Essa borracha a gente chama de endomísio, ele é formado de tecido conjuntivo, não é de borracha, não vai ter borracha no músculo. E esse conteúdo dele é o conteúdo das miofibrilas musculares, que tem os canais, tem os ligamentos de actina, miosina, certo. Mas a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Só que você não leva um fio só, você não vai levar de uma cidade a outra um fio só, você vai levar mais de um fio, certo? Aí imagina que eu estou levando vários fios que estão envoltos por uma membrana. E esse conjunto de fios envoltos por essa membrana, não conjunto, mas essa membrana que envolve eles, se chama perimísio. Nomezinho. E o fio, a borrachinha primeira do primeiro fio, do único fio, é chamado de endomísio. E o perimísio, ele costuma ter entre 10 e 100 endomísios, com as suas miofibrilas lá bonitinhas. Só que se você for para pensar, é meio pouco, né?
Quando a gente está levando um transporte, a gente tem que levar um transporte único. E esse conjunto único que está lá, dentro dele, os perimísios e dentro deles os endomísios, que é o caminhão, se a gente for parar para pensar assim, é o epimísio. Então vamos lá, vamos por parte. Primeiro eu tenho o epimísio, que é o todo, que é são todas, se a gente for olhar as subdivisões, são sempre o quê? Canais de tecido conjuntivo envolvendo o tecido muscular. O tecido tem lá o tecido conjuntivo, que se chama epimísio. Dentro dele eu vou ter subdivisões chamadas perimísios, e dentro dos perimísios eu vou ter mais subdivisões chamadas endomísio, certo? Essa primeira parte. Agora que a gente entendeu essa parte macro, que é a divisão de tendão, de ventre muscular, como que é o ventre muscular, né? E com todas essas subdivisões, né, envolvidas por tecido conjuntivo, vamos entender a parte micro do músculo, como que é lá dentro do músculo. Para isso a gente tem que imaginar que o músculo ele é como se fosse linear, ele sempre vai ter uma sequência, ele vai seguir das suas fibras, independente de como elas são, se elas são oblíquas, se elas são paralelas, se elas são oblíquas, elas sempre vão sair em sentido de ligar os dois tendões, onde o músculo está originando e onde ele está inserindo, certo? Então a gente vai acabar entendendo que o músculo ele tem a função de encurtar. Ele está dentro dele, ele vai encurtar. Esse encurtamento que vai gerar o movimento. Agora, ele tem mais ou menos esse formato. Eu vou explicar dessa forma mais simplificada, mas é óbvio que ele é muito mais... É uma coisa muito mais profunda, muito mais complexa. Que na verdade a gente vai ver que a gente tem as proteínas, né? Que é a actina, a miosina, onde a actina ela fica fixa e a gente vai ter a miosina que vai caminhando sobre a actina, e esse caminhar vai como se fosse puxando, e assim que ocorre o encurtamento, se você for parar para pensar. Mas são coisas mais complexas, não vão muito sobre o nosso entendimento. O que a gente tem que entender é o seguinte: a gente tem a miosina puxando a actina, e esse puxamento, esse caminhar, que faz com que ocorra a contração muscular. O músculo vai contrair. Vou estar mostrando a imagem aqui, vocês vão ver como é que é mais ou menos. E aí, deixa eu fazer até um esquemazinho aqui. Olha só, velho. Olha onde vocês vão achar uma pessoa que vai fazer isso. Eu peguei até a linha da minha mãe. Acho que ela não vai. Espero que ela nem esteja vendo isso aqui. Vamos lá. Imagina que esse daqui é um braço. Esse daqui, essa linha vermelha aqui é um bíceps, certo? Ó, um bíceps. Fino, né? Um bíceps de quem não treina. Olha o tamanho do bíceps. Vamos lá. Quando a gente tem actina, miosina, a miosina puxa a actina, encurta, o que acontece? Ó, digamos que eu tenho aqui o músculo, o bíceps, aquele monte, e são milhares de actina e miosina, né? Aí vai lá e começa a encurtar. Tá encurtando, 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 tá aproximando o músculo, tá encurtando, tá encurtando, tá encurtando. Ó o bíceps, ó o bíceps. Ó, tá vendo? Flexionou. Isso aqui, imagina, a pessoa tá na academia, tem um halter aqui. Tá encurtando, tá encurtando, tá encurtando. Ó, levantou o halter, abaixou o halter. Então é basicamente assim que ocorre a contração muscular. E aqui que a gente vai chegar na parte onde eu mais queria falar. Quando a gente pensa que a gente tem actina e miosina, né? Actina sendo puxada pela miosina, a gente tem que imaginar que a miosina, ela é uma proteína, né? Vocês estão vendo aqui na imagem, bonitinho? E ela tem um monte de cabecinha. E essas cabecinhas que puxam a actina. E o que é hipertrofia? É você fazer com que essas cabeças de miosina trabalhem para puxar essas actinas. Elas vão entrar em insuficiência, né? Porque o seu corpo, ocorre a adaptação, seu corpo não está preparado para puxar aquele peso, então ele não tem uma atividade suficiente pela miosina. Então o que vai acontecer? Vai inflamar, seu corpo vai sentir
e o seu corpo vai trabalhar para aumentar o número de cabeças. Essa é uma das formas de hipertrofia. Aumentando esse número de cabeças, o seu músculo cresce, seu braço cresce, sua perna cresce e você fica mais forte, porque seu corpo está se preparando para ficar mais forte. Então, essa é uma das formas. As outras formas é tipo assim, como é que a gente pode falar? O aumento de ganho de força é por adaptação ao costume, mas o grande fator, o fator X, o fator chave do seu músculo crescer é esse. Vai aumentar o número de cabeças de miosina. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Era mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês. Vocês viram que o canal deu um up, né? Ficou melhorzinho. E não se esqueçam de likear, se inscrever e comentar. Fala o que vocês querem para os próximos vídeos. Então é isso mesmo. Muito obrigado pela paciência. Fiquem com Deus e tchau.